Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a uma live. E na live de hoje eu vou falar sobre 4 atitudes que nós podemos deixar de fazer para acabar de vez com o endividamento, que são 4 atitudes que detonam a nossa vida financeira. Então, se você está endividado ou endividado, e se você está fazendo uma dessas atitudes, se você está tomando uma dessas atitudes na sua vida, talvez seja esse o basta que você precisa dar hoje, tudo bem? Mas para quem é novo aqui no canal e não me conhece, eu me chamo Kézia Miranda, sou professora e tenho a missão aqui de ajudar os professores e professoras a compreenderem melhor as suas finanças, para que deixem de vez de serem pessoas endividadas e de fato comecem a usufruir do tão suado dinheiro que vocês conquistam todos os dias nas salas de aulas desse imenso Brasil, e por que não dizer o mundo. Então, essas 4 atitudes que faz com que a gente fique endividado, é muito importante a gente compreender o porquê que isso ocorre. Mas para que a gente entenda o que é uma pessoa endividada e uma pessoa não endividada, o que é pagar uma dívida, o que é não pagar dívida, é você saber a diferença. Por exemplo, tem pessoas que pagam as suas contas, pagam as suas contas, mas não consegue viver sem ter uma outra dívida. Se aquela dívida está dentro do seu salário e está cobrindo ali, ela não se acha que é uma pessoa endividada. No entanto, é uma dívida, só que é uma dívida que existe um orçamento para ser coberto, mas ela não deixa de ser uma dívida. Então, o ideal é que a gente tenha um teto para cada categoria da nossa vida, um teto para a gente gastar com alimentação, um teto para você gastar com saúde, um teto para você gastar com educação. Você saber quanto você custa, quanto que você custa para estar, como que é teu custo de vida? Quanto que você custa para sobreviver? Qual os lugares que você costuma frequentar? Qual é o tipo de lazer que você tem? Se você saber quanto você custa, fica muito mais fácil para você não ter dívida. Por quê? Porque você vai respeitar o seu custo. Você vai respeitar o seu custo porque você vai entender. Se eu preciso disso aqui para me sobreviver, logo eu não posso me endividar. E não é o que acontece com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, elas pensam, eu tenho um salário, é um salário garantido, eu sou um professor concursado, eu sou um professor contratado, eu sou um professor de carteira assinada, enfim. Eu tenho meu salário fixo, eu vou contrair uma dívida porque eu sei que eu tenho condições de pagar. Mas essa não é a questão é você ter um raio-x financeiro, saber realmente quanto você custa para você saber se você pode ou não comprar algo, tá bom? E não sair se endividando. Então, eu vou falar agora da primeira atitude, o que como que você faz e que isso faz com que você fique endividado. Uma atitude que você precisa deixar de fazer urgentemente é você parar de reclamar. O que acontece com a maioria, com muita gente, eu já fiz muito isso também. A gente reclama, poxa, meu dinheiro não dá para nada. Eu não sei o que está acontecendo porque eu trabalho, parece que quanto mais eu trabalho, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Ou então existe aquele monte de crença, Professor é uma profissão que não é valorizada, é um sacerdócio. Então a pessoa começa a reclamar e começa a se encher de um monte de crenças que não vai ajudando esse professor a conseguir encontrar uma saída. Então, são situações que não ajudam a pessoa a encontrar uma saída, Então, quando você está reclamando, você está, na verdade, jogando uma energia muito negativa naquilo que já está ruim e impede você de fazer, sabe o que? Quando você reclama? Criar soluções. Quando você reclama, você não consegue criar soluções. Sabe por quê? Porque a gente está vibrando numa energia muito baixa. A gente está vibrando na reclamação. A gente está olhando para as coisas negativas. Então, quando você está ali falando das coisas negativas, porque meu salário é baixo, porque fulano é ocupado, porque o nosso salário nunca aumenta, porque não vale a pena estar nessa sala de aula todo dia para ganhar uma miséria dessa, não aguento mais ter que aguentar encheção de saco de coordenador pedagógico que nunca passou por uma sala de aula e aí vem aqui dar ordem pra gente, não sabe o quanto é difícil estar na sala. Tudo isso a gente sabe que é verdade, mas se a gente ficar vibrando, dando muita voz a esses problemas do dia a dia, que lógico, eles existem, a gente não pode fingir que eles que não existem. No entanto, quando a gente olha para eles com um olhar de solução, o que eu posso fazer para me resolver esse problema aqui na sala de aula? O que eu posso fazer para me conversar com esses pais para evitar esses problemas que estão acontecendo? O que eu posso fazer? Que atitude? Quem que eu vou convidar para me ajudar a resolver esse problema?
quando você começa a olhar por esse lado, você não vibra desse jeito. Agora, quando você só reclama, você não acha a solução para o problema e você atrai muita coisa ruim. Então, quando você é uma pessoa, aliás, quando você está uma pessoa que reclama muito, né, você, na verdade, também atrai isso para a tua vida, porque a pessoa que ela está reclamando, quando ela está reclamando muito da vida, o que que acontece? Ela não atrai a prosperidade para a sua vida. E quando eu falo que ela não atrai a prosperidade, é a prosperidade financeira, né, também. A prosperidade, quando a gente fala de prosperidade, não significa que prosperidade seja apenas dinheiro. Mas você concorda comigo que uma pessoa que ela tá feliz, ela consegue ter mais oportunidades? Então, uma pessoa que ela tá reclamando muito, ela impede que as coisas boas, que as oportunidades aconteçam. Por quê? Porque é uma vibração negativa. Então, reclamar faz sim você ficar endividado, porque você afasta as oportunidades boas que iam vir para a tua vida. Digamos que alguém queira fazer uma parceria com você, mas se você é uma pessoa que reclama todo dia, como que você é vista por essa pessoa que de repente é uma pessoa que pode te ajudar a te oportunizar com algo que vai até te ajudar a rentabilizar, com uma renda extra ou uma parceria, enfim. Ou se você vende algo, se você é uma pessoa assim, você acha mesmo que você vai conseguir atrair essas pessoas para você? Então, reclamação, ela só gera coisa negativa. Então, parar de reclamar é uma coisa muito importante para a pessoa que quer sair do endividamento. Porque, digamos que você esteja endividado e você precisa criar uma solução, criar uma forma de rentabilizar para você sair daquela dívida. Se você ficar reclamando, você não vai conseguir criar essa oportunidade. Por quê? Porque não entra na mesma frequência a solução e a reclamação. São coisas que têm destinos diferentes, porque quando você está vibrando na solução, você está no estado de concentração, você está buscando coisa boa, você está só pensando em coisa boa. Eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Quando você está reclamando, você não consegue pensar em coisas boas e logo, se você não consegue resolver o seu problema. Então, logo você não sai do endividamento, tá? A segunda atitude que muita gente, eu já fiz muito isso também, porque, gente, vamos combinar, é muito mais fácil a gente culpar os outros do que assumir as coisas que a gente faz que não são agradáveis, né? Então, culpar os outros é uma coisa também que deixa a pessoa endividada. Por quê? Quando eu culpo alguém, quando eu estou culpando alguém, quando eu estou responsabilizando alguém por algo, eu estou dizendo assim, eu estou ferrada, eu estou nessa situação aqui não positiva, mas não é culpa minha. Essa situação tá assim por causa de fulano de tal, ciclano e ciclano. Então, gente, tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa. Eu sei que você pode estar até discordando de mim, tá tudo bem se você não concorda, mas pensa bem, nós só temos uma vida. Essa vida, ela é de nossa responsabilidade. Então, se a gente está endividado, qual foi o momento onde foi que eu contribuí para esse endividamento? Aí talvez você possa estar falando, mas é porque fulano de tal que pegou emprestado meu dinheiro e não pagou. É porque ciclano fez isso, o prefeito não me pagou meu salário no mês certo. Ou porque eu preciso pagar a conta de pessoas que eu nem devia pagar porque fulano não ajuda e eu preciso pagar sozinha. Então são muitas coisas que você pode estar se questionando, que levou você a ficar uma pessoa endividada ou estar uma pessoa endividada, né? Melhor dizendo. 100% é nossa responsabilidade. Não importa se a gente está ajudando alguém, não importa se alguém nos atrapalhou, não importa se alguém puxou o nosso tapete, não importa o que fizeram com a gente, mas é tudo nossa responsabilidade. Então, se a gente está sentindo algo, se a gente está vivendo algo, é porque a gente permitiu que isso acontecesse em algum momento, tá? Eu sei que é doído, para mim foi muito doído ouvir isso a primeira vez. Mas eu lembro que teve uma situação na minha vida que eu estava me sentindo muito chateada, porque eu estava vivendo uma consequência de uma coisa que fizeram, né? Que na verdade promoveram para mim e aquilo me trouxe consequências não positivas. Então, para mim, naquele momento da minha vida, era muito mais fácil eu culpar essa pessoa, eu dizer, olha, essa pessoa, eu não tenho responsabilidade de nada sobre isso, essa pessoa foi que fez isso e tudo mais. Só que, na verdade, não. Até as coisas ruins que acontecem, que a gente
não sabe que fazem contra a gente precisa assumir a responsabilidade de melhorar aquela situação, porque isso só depende da gente. Então, parar de culpar os outros e a gente se autorresponsabilizar por tudo que acontece na nossa vida, seja ruim ou seja bom, é o primeiro passo para a prosperidade, é o primeiro passo para você sair do endividamento. Eu vou até dar um exemplo aqui de endividamento. Tem muita gente que empresta o seu nome para as pessoas comprarem, né? E essas pessoas, às vezes, elas entram em um endividamento muito grande, porque a culpa não é dela, a culpa é do outro que pegou o seu cartão de crédito emprestado ou pediu para que ela avaliasse uma conta no banco, enfim. E aí essa pessoa não pagou e aí essa pessoa ficou extremamente endividada. Só que aí você concorda comigo que o nome dessa pessoa ficou comprometido, né? E aquela outra pessoa não está pagando por uma série de motivos. Ou porque não quer, ou porque, enfim, ninguém sabe o que aconteceu com essa pessoa. Só que tá no meu nome a dívida, eu tô com o nome sujo e etc, etc. Aí, eu sei que seria muito mais fácil você culpar, né, aquela pessoa. Só que no momento que você foi emprestar aquele dinheiro, ou aquele cartão, ou o seu nome, enfim, você sabia do risco e das consequências que aquilo podia te trazer. Afinal de contas, se alguém está pedindo já isso, é porque ela já não tem o nome limpo, ou porque ela já não tem o crédito, então a possibilidade de acontecer isso já é um pouquinho grande. Então, nesse caso também, a gente também já precisa prever essas coisas. Por mais que a pessoa prometa, eu também já fui vítima disso, de alguém, de uma pessoa muito conhecida chegar e dizer assim, eu preciso de X dinheiro e é só por 2 dias e essa pessoa passar 2 anos e não me pagar. E uma pessoa que eu confiava inteiramente. Mas o que foi que eu fiz? Eu tive que pagar, porque o meu nome estava em jogo. Então, isso é você ser autorresponsável. Agora você me pergunta, depois disso, quando veio de novo, essa mesma situação veio acontecer comigo, o que é que eu fiz? Eu soube dizer não. Por quê? Porque a pessoa estava numa situação que eu sabia que não ia conseguir me pagar. E se eu fizesse, eu ia me prejudicar. Então, gente, a autorresponsabilidade é uma coisa que tira você das dívidas. Porque muita gente se endivida porque fica endividado, quer dizer, muito tempo, porque está sempre esperando de um outro uma responsabilidade que ele não vai assumir. Então, a gente se autorresponsabilizar é um bom começo para você começar a organizar essa saída do endividamento, tá? Outra coisa também que faz as pessoas ficarem paralisadas e não saírem das dívidas. A terceira coisa que é olhar para o passado. Você já conheceu alguém que fica muito tempo olhando para o passado? Ah, eu tinha bens, eu tinha imóveis, ah, eu tinha uma vida muito próspera, ah, eu tinha muitas coisas, eu perdi tudo. E tá sempre olhando. Quando você fala, por que você não faz isso para resolver? Ah, mas eu já tive. Ela não consegue se libertar do passado. Às vezes teve algum problema na sua vida financeira, que ela perdeu seus bens, e aí aquela pessoa não consegue evoluir, ela não consegue pensar daqui para frente. Ela só consegue pensar no que ela perdeu. E aí ela não vai nem para frente, não consegue ter o passado de volta, porque o passado não volta. Então, gente, olhar para o passado não traz benefícios. A menos que você olhe para você tirar o aprendizado, para você honrar o seu passado, honrar a sua história. Eu sempre penso, eu sempre faço um esforço muito grande para, mesmo as situações negativas que eu vivi, eu poder pegar aquela situação e ver o que foi de positivo que eu tive ali, o que eu tive de bom naquela situação, né? O que foi que aconteceu na minha vida, né? Que naquela época, mesmo tendo coisas ruins, que eu aprendi. O que eu tô vivendo hoje foi reflexo das minhas vivências lá do passado. Ah, mas eu vivi muita coisa ruim, passaram a perna em mim, fizeram sacanagem, poxa, se eu voltasse no tempo eu não fazia aquilo de novo, como eu fui besta, como fui... Só que foi por conta dessas experiências não positivas que hoje você está evitando fazer aqui no presente e você está prosperando muito mais. Então a gente precisa honrar também aquelas coisas que não saíram do jeito que a gente queria. Isso abre as portas do céu, abre as portas da oportunidade para a gente. Então essa atitude de não olhar para o passado é libertadora. Porque o que importa é o hoje, é daqui para frente. O que aconteceu para trás é para a gente honrar, agradecer, porque afinal de contas a gente está tendo essa linda oportunidade de estar vivo, né? E tá podendo recomeçar, bater a poeira e recomeçar. Então a gente não pode olhar para o passado, né? Olhar para o passado com esses olhos, porque não traz benefício.
É gratidão, gratidão, gratidão. A gratidão, ela abre as portas do céu pra gente. Ela abre as portas, ela dá oportunidades pra gente. E a quarta atitude, tá? E a última, e não menos importante, eu acho assim que é até a mais importante, a atitude para quem está endividado, que é uma das coisas que as pessoas mais fazem, é desistir. Gente, eu sei, pode estar uma conta muito grande, pode ser uma conta que você não vê nem como você chegar ao fim daquela conta. Eu tenho até uma experiência para compartilhar. Eu tenho uma amiga pessoal que ela teve uma dívida muito alta, que ela foi feita no nome dela, em um relacionamento amoroso, enfim, era um casamento, né? É normal os casais terem contas juntas e tudo mais. E aí houve uma separação e essa pessoa ficou com uma dívida muito alta, mas muito alta, que assim, eu assim, ficar com uma dívida daquela, eu acho que ficaria muito preocupada, porque era uma dívida muito alta. Mas o que foi que ela fez? Ela resolveu naquele momento, ela resolveu pensar em como ela ia começar a resolver o problema daquela dívida, que na época ela consentiu, era responsabilidade dela também, que o nome dela fosse usado naquele endividamento. Agora ela não tinha o dinheiro e nem tinha mais a pessoa para ajudá-la, mas era o nome dela que estava em jogo. Então ela começou a fazer o quê? Trabalhar um passo a passo, tipo assim, sabe? Aquele negócio bem distante, não sabia nem quando ia terminar de pagar, mas ela começou hoje. Ela começou naquele dia, não, eu vou começar a construir esse pagamento, por mais demorado que seja, mas pelo menos eu estou no caminho. Então essa pessoa, ela não desistiu da vida, ela não quis achar que ela era uma pessoa golpista, nem achou que ela era uma pessoa não merecedora de prosperidade, ela não achou que ela era uma pessoa ruim, ela não se encheu de crenças negativas em relação a ela mesma, porque isso não ia contribuir para que ela resolvesse o problema daquela dívida. Então ela começou no 1 a 1, começou a fazer vendas, começou a crescer, e essa moça se livrou desse endividamento. Ela se livrou dessa situação. Lógico, demorou muitos anos, mas ela conseguiu. Com uns 3 anos depois, ela já estava livre. Então, tem contas que são muito altas, mas se ela não tivesse começado há 3 anos atrás, ela não tinha se livrado daquela dívida. Então, a gente nunca pode desistir. Desistir não é a saída para quem quer um dia ficar livre do endividamento. Desistir jamais. É recomeçar. É acreditar, porque essas 4 atitudes que eu falei aqui, que é reclamação, culpar os outros, ou seja, não ter autorresponsabilidade, ficar olhando para o passado e desistir, é um ciclo que muita gente faz ele com muita facilidade. Reclama o tempo todo, começa a pagar uma dívida só porque está muito difícil, aí aparece uma coisa para comprar, aí a pessoa desiste, não vou mais pagar isso não foi culpa minha, afinal, ou seja, entra na outra situação, né, de autorresponsabilidade. Aí começa a dizer, poxa, antigamente a minha vida era tão melhor, eu podia fazer isso, agora eu só vivo pegando dinheiro para pagar conta, não, eu vou gastar, eu tenho o direito de ser feliz hoje. Aí começa a se encher daquelas crenças e aí fica naquele ciclo, se sentindo triste, porque eu acredito que uma pessoa que tem muita responsabilidade e tudo mais, ela não vai se sentir bem sabendo que ela tá com o nome sujo, que ela não pode ter liberdade, né, financeira, não pode estar com o nome sujo no banco, ela não pode fazer um monte de coisa porque está endividada, não consegue dormir bem, tem que trocar de calçada na rua, não consegue ser bem vista às vezes por pessoas que ela respeita muito. Enfim, são algumas consequências não positivas que o endividamento traz. Porém, a pessoa, ela tem que começar a pensar nesse passo a passo, né? Como que eu posso fazer? Então, hoje, para deixar para você aqui uma dica, a primeira dica, gente, que eu sempre falo, eu sei que parece repetitivo, eu sei que às vezes um pouco enjoado, mas é uma coisa que não tem como partir se não começar daí. É você ter o raio-x financeiro da sua sobrevivência. Ter o raio-x financeiro. Kézia, o que é ter o raio-x financeiro? É você poder colocar todo o seu custo de vida, tudo que você gasta com alimentação, com saúde, quanto que você gasta com os seus gastos pessoais, com o salão de beleza, quanto você gasta com lazer, quanto você gasta com educação, quanto você gasta com viagem. Você ter isso tudo muito claro na sua vida. E você olhar para aquele raio-x e você dizer, eu custo isso daqui para sobreviver. Hoje, para mim estar
vivendo aqui nessa casa, nessa rua, nessa cidade, o meu custo de vida é X. O meu custo de vida, o meu custo de vida e da minha família, a gente gasta isso daqui. Olhar para aquele raio-x e dizer, será que eu consigo viver com menos? Será que eu consigo sonhar aqui? Será que eu consigo pegar e encaixar um sonho aqui dentro desse custo de vida? Aí você tendo esse raio-x, você vai começar a olhar para ele, e aí a gente trabalha na mentoria, né, com uma técnica onde a gente vai vendo ali as prioridades, e aí você vai vendo ali onde que tá os furos do balde. Você vai ver ali que tem coisas que você nem faz questão de ter, mas você tá pagando. Tem coisas que você viveria muito bem sem aquilo ali, mas você tá pagando. E tem coisas que você está sonhando em ter, que se você pegar aqueles furos do balde ali, você juntar, você consegue pagar o teu sonho tranquilamente, porque você estava gastando com que você nem fazia tanta questão, mas você nunca parou para olhar. Às vezes é uma assinatura de TV que você nem assiste. Às vezes você tem 4 assinaturas de TV e aí você às vezes assiste só Netflix, mas aí você tem um monte. Às vezes você tá pagando ali um monte de aplicativos ali caríssimo que todo ano ou mês está se renovando dentro do teu celular e está descontado no teu cartão de crédito, não está nem percebendo. Às vezes essa diferença está lá naquela tarifa do banco desnecessária, que você tem direito a não sei quantos saques. Você nem faz mais saque, vamos combinar, gente. Você está fazendo só Pix ultimamente. Quanto tempo tem que você não vai no banco tirar um dinheiro? E você está pagando lá uma taxa. Às vezes você está pagando por conta do extrato. Gente, quando você abre lá o seu aplicativo, você não paga. Para que você está pagando extrato para tirar extrato lá no banco? Então, é muita coisa que acontece que você só vê quando a gente faz esse raio-x financeiro. Às vezes o seu cachorro está custando mais caro do que, às vezes, outras coisas que você também precisa gastar energia, né? E você não está gastando, às vezes você está comprando muita coisa que está se estragando. Enfim, quando a gente faz, eu não estou dizendo aqui que cachorro não é importante, gente, O que eu estou querendo dizer é que para você enxergar tudo isso, porque eu já tive cliente que estava gastando com o cachorro mais do que com ela. E aí a gente conseguiu fazer uma análise, e aí a gente começou a diminuir as coisas, e aí ela começou também a usufruir. Então, coisas que a gente não vê no dia a dia, mas em uma mentoria a gente consegue identificar tudinho. Então, essas 4 atitudes que você pode parar de fazer hoje vão te ajudar a eliminar de vez as suas dívidas e você ter mais qualidade de vida. E se você tem alguma dúvida, pode me chamar aqui no direct, deixe seu recado aqui, e lá no YouTube também, esse vídeo vai estar lá no YouTube, se inscreva no canal, me acompanhe aqui no Instagram, para que a gente possa te ajudar a organizar sua vida financeira e que você fique cada vez mais livre das dívidas.